A ver, Madrid, que nos escuchen hasta en Roma. ¿Cómo se canta ese gol? Escucha, yo creo que no deberíamos volver a cantarlo porque igual se nos asusta y ya no viene, ya no sube al No, escenario. porque además es su santidad León XIV, es el fichaje estrella de este campo. Bueno, estamos nerviosos, estamos expectantes. ¿Esto sabes a qué me recuerda, Chris? Al cónclave. Al cónclave, que tú lo cubriste. A esos minutos de expectación, de emoción contenida y de comunidad que se vivió ese día, hace más de un año en Roma. Estuvimos los dos muy cerquita. Fuimos testigos de esa liturgia centenaria tan impresionante que fue hipnótica. Sus eminencias, adelante. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Qué tal? Es un honor, es un honor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Madrid, vamos a alzar la mirada. En el Estadio Santiago Bernabéu, su santidad, el Papa León XIV. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente de Madrid, na Espanha, o encontro com a comunidade diocesana no estádio Santiago Bernabéu com o Papa Leão XIV. Através das imagens vemos a multidão de pessoas que aguarda o Santo Padre no famoso estádio do Real Madrid, time espanhol muito conhecido, e Leão XIV então que se prepara para se encontrar com a comunidade diocesana que o acolhe com muita festa, muito entusiasmo neste momento. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Túlio Fonseca, coordenam os trabalhos Padre Felipe Herrera e também na assessoria técnica temos Daniele Jorge. Papa Leão XIV agora então se dirige até um Papa móvel, podemos dizer, adaptado, como um carro de golfe, e assim irá circular pelo grandioso estádio Santiago Bernabéu em Madrid, e toda a comunidade diocesana presente faz festa, o aguarda com muito entusiasmo, entoando "Esta é a juventude do Papa", muitos jovens com certeza presentes, também religiosos, sacerdotes, famílias, toda a comunidade então diocesana de Madrid faz festa ao receber Leão XIV. Nós saudamos quem nos acompanha pelo nosso site, também os amigos conectados através das nossas redes sociais, do Facebook, YouTube. Nossa saudação especial a quem acompanha a nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa, na África e também na Ásia. Santo Padre já se encontra então a bordo deste pequeno Papa móvel adaptado em um carro de golfe, como assim costumamos chamar, e agora faz um percurso no interior do estádio. As imagens nos mostram um pequeno momento significativo de um jovem portador da síndrome de Down que presenteia ao Santo Padre, que faz questão de parar o giro que faz com o Papa móvel para dar atenção ao garoto. Leão XIV nesta segunda-feira já viveu uma agenda cheia de compromissos. Primeiro encontro do Santo Padre foi ainda na Anunciatura,
onde se encontra hospedado com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. Depois se dirigiu para o Congresso dos Deputados, para o encontro então com toda a realidade política ali presente. Um discurso do Santo Padre voltado principalmente à dignidade humana. E ao final, Leão XIV foi aplaudido durante 7 minutos pelos parlamentares. Em seguida se dirigiu à sede da Conferência Episcopal Espanhola, ali se encontrou com os bispos da Espanha, reforçou a importância da unidade da Igreja em tempos de polarização, encorajou a anunciar o nome de Jesus Cristo a todos. O Santo Padre depois regressou para a Nunciatura. Ali alguns compromissos privados fizeram parte da sua agenda, entre eles um importante encontro com as vítimas de abusos cometidos pelo clero espanhol. O Santo Padre dedicou mais de 1 hora a um diálogo com essas pessoas. 6 foram essas vítimas, segundo informou a sala de imprensa da Santa Sé. E o Papa quis viver este momento de diálogo, este momento então de escuta a essas vítimas de abusos, reforçando aquilo que ele tem falado, a importância de acompanhar essas pessoas, de acolher e de principalmente sustentar neste doloroso percurso de cura das suas feridas. O Papa, poucos instantes, estava na Catedral de Nossa Senhora da Almueda, padroeira então de Madrid. Ali um momento de oração, momento também de homenagem à Virgem Maria. O Santo Padre ofereceu a Rosa de Ouro à Nossa Senhora, uma das homenagens mais significativas que um sumo pontífice pode oferecer a uma devoção mariana. Também rezou com os fiéis e agora fez todo um percurso a bordo do Papa Móvel, com milhares de pessoas pelas ruas da capital espanhola que o acolheram com festa, muitas paradas no meio do caminho. O Santo Padre sempre faz questão de saudar as crianças, principalmente os bebês que lhes são apresentados. E agora então este ingresso no famoso estádio Santiago Bernabéu, que pertence ao Real Madrid Club Futebol. Deve seu nome ao histórico jogador e presidente do Real Madrid, que dirigiu o clube de 1943 a 1978. O estádio, inaugurado em 1947 e reformado em diversas ocasiões ao longo dos anos, tem atualmente capacidade para mais de 80 mil espectadores e dispõe de mais de 200 camarotes. Famoso então por sediar os jogos do time espanhol, muito conhecido em todo o mundo, Real Madrid. Este é o momento então que Leão XIV é acolhido com muita festa por parte de todos, e o estádio está repleto de fiéis. Podemos estimar que este número de 80 pessoas, que é a capacidade do estádio, está praticamente alcançada, porque vemos muitas pessoas. Uma apresentação musical agora então acolhe o Santo Padre. No estoy hecho para mirar al suelo, al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo, estoy inquieta hasta que no descanse en ti. Acompanha então a canção que traz o hino desta visita do Papa a Madrid, e após saudar aqueles que conduzirão então este momento
de encontro com a comunidade diocesana, o Papa toma o seu lugar no grande estádio. Alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza. No vacilaré, alzo la mirada. En él confío y no temo. En él confío y no temo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la Belíssimo canto de acolhida. O aplauso dos fiéis, a emoção também dos jovens que compõem o grupo de dança deste momento. E o Papa que olha toda essa belíssima manifestação artística e também de acolhimento com a emoção em seu olhar. buscando un lugar para que veas más allá de la tempestad. Por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos Os aplausos encerram então este momento do canto de acolhida. O aplauso dos milhares de fiéis ali presentes. E a orquestra que então entoou este belíssimo hino da visita do Santo Padre ao vivo, também aplaudida pela qualidade artística deste momento significativo que recordamos. É o encontro com a comunidade diocesana de Madrid no estádio Santiago Bernabéu. Acompanha o Santo Padre sempre, então, Cardeal José Cobo Cano, arcebispo de Madrid, podemos assim dizer, líder desta grande comunidade diocesana que hoje encontra, então, o Santo Padre Leão XIV e fazem muita festa. Podemos ver este traço bem característico dos espanhóis nesses dias de visita, 3 dias desde sábado, que o Papa se encontra no país, a acolhida, a festa, em todos os momentos em que o Santo Padre participa com eles, que o aguardam com tanta festa. A última visita de um pontífice à Espanha havia sido aquela de Bento XVI em 2011, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Podemos ver através então dos gestos do Santo Padre, que retribui então com um sorriso, com o seu olhar atento, o carinho dos fiéis que incansavelmente o aplaudem.
Para este momento, confirmam as autoridades presentes que são 80.000 os fiéis que se encontram no estádio do Real Madrid, Santiago Bernabéu. Para este encontro é previsto testemunhos de diversas pessoas que compõem a família diocesana de Madrid e também, claro, as palavras do Santo Padre. Ouçamos então com atenção agora as palavras do Cardeal Arcebispo de Madrid. Santidade, o cardeal tenta iniciar o seu discurso de boas-vindas, mas a multidão continua a acolher o Santo Padre. O clima é mesmo de um grande estádio, como se fosse uma daquelas partidas clássicas do futebol, mas dessa vez essa festa pela presença de Leão XIV no meio deles. O cardeal então agora irá proferir as suas palavras. Santidade, esta é a Igreja de Madrid, essa que está aqui, aquela que está nas ruas, todos que te receberam nestes dias. Hace tiempo, San Agustín nos dejó una intuición. Santo Agostinho nos deixou uma intuição luminosa que hoje pode nos ajudar a compreender quem somos como igreja. Ele dizia: cantai ao Senhor um canto novo, cantai todos juntos, com um só coração e uma só voz. E acrescenta, indo além da música: canta com a voz, canta com o coração, canta com a vida. Somos comunidade, povo de Deus, que quando vive unido, torna-se um canto que o torna presente, tanto mais belo quanto mais sabe harmonizar a diversidade de suas vozes. Sabemos, como nos recordou o caminho sinodal, que a Igreja não existe para si mesma, mas para evangelizar, que é um povo convocado e enviado em missão, no qual todos, pelo batismo, participamos da mesma dignidade e de uma responsabilidade compartilhada. Falar do batismo nos remete à água. E em Madrid, suas entranhas mais profundas escondem um grande aquífero com um enorme volume de água. Por isso, a Igreja em Madrid quer viver através do batismo uma comunhão que neste momento histórico nos convida a caminhar com sinodalidade. Seremos assim uma igreja que caminha unida, que escuta, discerne e se deixa guiar pelo Espírito para ser sinal e instrumento de comunhão e de esperança no meio do mundo. A Igreja de Madrid deseja ser uma igreja em saída, uma casa onde cada vocação conta, onde a corresponsabilidade não seja uma teoria, mas um estilo de vida, onde a autoridade seja vivida como serviço e onde a missão seja tecida caminhando juntos. Uma igreja que não tenha medo de iniciar processos, que se deixe interpelar pela realidade e que procure com humildade como anunciar hoje o Evangelho. Santo Padre, é a partir dessas chaves de leitura que queremos elevar o olhar diante dos grandes desafios concretos que esta Igreja de Madrid enfrenta hoje. Por isso, mais do que levantar a voz, precisamos aprender a afiná-la, mais do que multiplicar discursos, deixar que a nossa vida soe como Evangelho.
O canto nasce da vida real, da mistura de luzes e sombras, da esperança que abre caminho mesmo quando nem tudo está resolvido. O salmista diz: "Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo." E os discípulos de Emaús experimentaram que o coração lhes ardia enquanto caminhavam, mesmo sem compreender plenamente o que acontecia. Assim, o nosso canto não nega a noite, mas também não se resigna a permanecer nela. Em nossas dioceses, há muitos cantos, na de Madrid e as outras. Todos os cantos são necessários. Cantam os conselhos pastorais, cantam as paróquias, cantam os catequistas e os agentes de pastoral, cantam os sacerdotes, canta a vida consagrada, canta o mundo da educação, cantam aqueles que cuidam da liturgia e sustentam os espaços de oração, canta a caridade aqueles que a servem, cantam os idosos, cantam as famílias, e cantam os leigos e leigas no meio do mundo. Reunidos neste grande cenário, recebemos um apelo. Não basta que existam muitas vozes. É necessário que cantemos juntos, que haja harmonia e comunhão, e que a sinodalidade, o caminhar juntos, seja real e visível. O canto do bom espírito deixa ouvir o silêncio de Deus. Somente Ele é o verdadeiro silêncio. Um silêncio que tudo acolhe, que tudo integra, que é amor. Ser capazes de fazer silêncio juntos nos permite escutar a criação e descobrir o sussurro do Espírito ressoando na liberdade. E quando aprendemos a escutar e quando deixamos que o Espírito afine as nossas diferenças, então nasce algo novo, algo que não se fabrica, mas que se recebe, a harmonia. A Igreja evangeliza verdadeiramente, Santo Padre, quando soa, como estamos aqui, como um conjunto e não como uma soma de solistas, mas quando a comunhão se torna audível e deixa transparecer que Cristo é quem sustenta a nossa canção. Querido Papa Leão, hoje queremos abraçar com toda a nossa Igreja o seu ministério e acolher a sua palavra como quem recebe um abraço. Unidos à Igreja Universal, não queremos deixar de cantar, mas aprender a cantar juntos. Não nos fechar em nossa própria voz, mas abrir-nos à fraternidade, para que o Espírito Santo acompanhe um canto maior do que nós mesmos. Queremos ser um coro eclesial tão humilde e atento que até mesmo as vozes mais frágeis e distantes possam ser ouvidas. Quanto mais amais, melhor cantais, diz Santo Agostinho. Aí descobrimos a chave de tudo. A comunhão não é uma estratégia, é fruto do amor. Eis aqui a Igreja. É isso que nós sentimos nesses dias. E aqui está a nossa Igreja, a Santidade, com uma apaixonante missão diante de si. A Igreja de Madrid, que caminha juntamente com as igrejas irmãs de Alcalá, de Henares e Getafe, das quais nos separam apenas algumas estradas, mas com as quais compartilhamos a mesma fé, a mesma esperança e uma mesma missão. Com seu impulso, queremos ser um canto novo no meio de nossas dioceses, uma presença nova. E talvez então, no meio da nossa província eclesiástica, alguém possa reconhecer, sem necessidade de muitas explicações, que esse canto não nasce apenas de nós, mas de Deus, e que nele habita uma esperança que vale a pena ser escutada. Obrigado, Santo Padre, por nesta tarde conduzir este canto e por cantar com esta Igreja. Palavras muito fortes do cardeal arcebispo de Madrid, José Cobocano, que expressam a identidade, então, daquilo que é essa comunidade eclesial diocesana que hoje encontra o Papa, composta de inúmeras realidades, principalmente de leigos.
Santidade, Eminência, em primeiro lugar, queria dizer obrigado pelo esforço destas muitas e muitas horas. Obrigado. Aqui em Madrid, temos pessoas que têm premiações e cicatrizes, e a Igreja de Madrid está ali com todos os irmãos. E temos a consciência que estamos numa sociedade em constante unas palabras que pronunció precisamente usted para su familia, los agustinos, concretamente el 30 de noviembre de 2006. E nós continuamos então com a tradução dessas palavras. Tivemos uma falha no áudio, peço desculpas. Recordando as palavras de Santo Agostinho. E agora então recordamos as suas palavras que tem falado a Igreja de Madrid. E como igreja queremos te pedir algo, que o Senhor possa nos iluminar neste caminho de desafios e que também tantas realidades que a Igreja de Madrid enfrenta. Queremos te apresentar um vídeo. Santo Padre, bienvenido a su casa, la Iglesia de Madrid. Queremos contarle de dónde venimos. Hace más de 1000 años, unos cristianos escondieron en la muralla la imagen de su señora. La ciudad creció encima de ella y ella permaneció, en silencio, en la oscuridad, esperando. Y un día la encontraron. Esta es nuestra historia. Una fe que está en la raíz y que sigue brotando una y otra vez en el corazón de esta ciudad. Hoy queremos mostrarle nuestra iglesia madrileña. Una iglesia que camina en una comunidad de más de 7 millones de habitantes. Catequistas, sacerdotes, voluntarios de Cáritas, familias, vida consagrada, movimientos, vida en medio de la ciudad, luz y sal. Varios son los problemas de nuestro Madrid actual. El individualismo, el acceso a la vivienda, el reto de la convivencia, la soledad no deseada. Por eso, la evangelización de todas estas realidades aparece como nuestro gran desafío. Una iglesia que aprende a vivir la comunión en medio de un mundo diverso, donde todos somos y hacemos familia. Una iglesia que camina en medio del pueblo, mirando al futuro con esperanza, porque se sabe precedida y acompañada por el Maestro. Y en la que todo vuelve a comenzar. Vidas, un mismo don, una sola fe que se transmite de generación en generación. Acompañados, llamados, enviados. En 2006, aquí, en Madrid, usted invitó a su familia a vivir el ser testigos creíbles del amor de Dios. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad podamos seguir este camino y vivir de una forma que nos convierta en los testigos creíbles que hoy necesita el mundo. Testigos que miren y se dejen mirar por Dios. Hoy, usted es el Papa y nosotros somos su familia. Queremos vivir en la unidad. Queremos mirar a Cristo. Queremos vivir como familia en la iglesia que peregrina en Madrid. Y necesitamos que usted nos envíe. ¿Qué iglesia sueña el Papa para Madrid? Este foi um vídeo, então, que apresenta a realidade da Igreja da Diocese de Madrid. E agora, então, passamos para os testemunhos. Santo Padre, sou Susana Arregui e tenho a imensa alegria de me dirigir ao Senhor em nome dos leigos da Arquidiocese de Madrid. Posso afirmar, sem duvidar, que amo profundamente a Igreja, família de Deus, onde todos temos um lugar.
Estou ciente, juntamente com muitos irmãos e irmãs, de que pelo batismo somos chamados a ser apóstolos, anunciadores do Evangelho no meio do mundo. Sentimos profundamente que esta missão é de todos, pastores, consagrados e leigos, e queremos caminhar juntos, crescendo em corresponsabilidade e comunhão. Sabemos bem que os movimentos, associações e novas realidades só serão fecundos se em comunhão colocarmos nossos carismas a serviço da Igreja e da evangelização. Estamos convencidos de que os conselhos pastorais e econômicos são um caminho concreto para tornar isso possível. Espaços reais de discernimento e participação. Santidade. Pedimos sua ajuda e seu incentivo para continuarmos a construir uma igreja onde todos nos saibamos chamados, enviados e protagonistas da missão confiada por Jesus. Este foi então o testemunho de Susana Arregui, do Conselho Diocesano dos Leigos, que agora então se dirige para saudar Leão XIV, ela que falou da realidade, então, laical presente na Arquidiocese de Madrid. Passamos agora para o segundo testemunho. Santidade, meu nome é Jesus Morre, sou um leigo, pai de família com 2 filhos com deficiência, e nos momentos de alegria e de dificuldade da vida, eu encontrei apoio na família e na igreja e senti a força do Senhor ao meu lado para viver minha fé. Pediram-me para fazer parte dos conselhos de pastoral, um órgão, como disse nosso cardeal Dom José, como uma missão de comunhão, convergência pastoral e ajuda mútua entre todas as realidades da igreja, seja a partir da paróquia, do arciprestado ou da diocese, entendendo que se trata de um trabalho pastoral em saída, em missão, tentando alcançar a todos, já que todos fazemos parte de algo vivo, a Igreja. Como batizado e a partir da minha vocação de pai de família, guiado pelo Espírito, senti uma grande alegria e responsabilidade ao me tornar um membro mais ativo da comunidade e compartilhar com o restante dos membros da Igreja meus dons, vocação e fé. Gostaria de destacar que nosso cardeal Dom José pediu a nós leigos que, além de fazermos parte dos conselhos pastorais, haja em cada paróquia um coordenador leigo que colabore com os sacerdotes, animando o conselho pastoral da paróquia. Rezamos por sua santidade e agradecemos sua presença entre nós, bem como suas palavras de encorajamento à nossa missão. Esse foi o testemunho de mais um leigo, também representante de um conselho pastoral, que se dirige para saudar Leão XIV. E nós passamos ao terceiro testemunho de um sacerdote do Convivium. Santo Padre, nós, sacerdotes da nossa arquidiocese, tivemos a maravilhosa oportunidade de nos reunirmos para refletir sobre quais sacerdotes Madrid precisa neste momento. Chamamos esta reunião de Convivium. O nome é significativo. Foi um momento de profunda convivência entre nós. Pudemos experimentar que, como disse seu predecessor, São João Paulo II, o ministério sacerdotal tem uma forma radicalmente comunitária. Naqueles dias, experimentamos a união entre nós, o mesmo chamado e a mesma missão. Foram também dias em que se concretizou a comunhão com o nosso arcebispo. E através da comunhão com ele, experimentamos a comunhão com a sua santidade. Agradecemos profundamente a sua mensagem, na qual o Senhor nos enviou e começa chamando-nos de queridos filhos,
e que nos comoveu profundamente. E nos lembra que hoje Madrid e toda a Igreja precisa de sacerdotes configurados com Cristo, para que possamos nos entregar com o dom sincero de nós mesmos. Por isso, em vez de contar ao Senhor o que foi, queremos cantar ao Senhor o que vivemos. E neste momento, o hino oficial deste encontro de sacerdotes, Convivium, é apresentado ao Santo Padre depois do testemunho do Padre Fausto Calvo. Vamos agora acompanhar o hino dos musicistas que já se colocam diante do Santo Padre. La herida y hará de su vida un altar. Voy a pasar otra vez por la orilla al lado del mar. Soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré un giro para ser un latido de Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. A los muertos la vida, quien proclamará mi verdad, quien abrazará mi madero con la libertad del que quiere salvar. Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mí. Yo te enviaré un giro para ser un latido de Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. Ni poder, ni perdón, sacerdote, ministro de Dios, de Madrid al cielo seas mi buen pastor. Celebrar mi pasión, la victoria de mi salvación, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Padre por sus hijos, sé en mí un solo corazón. O hino, então, do Convivium, este encontro dos sacerdotes, entoado pelos sacerdotes, inclusive, da Arquidiocese de Madrid. O Papa acompanhou este momento com muito entusiasmo. E também os sacerdotes, podíamos ver em suas palavras a emoção e a alegria de poder cantar diante de Leão XIV, e agora saúdam o pontífice com muito afeto, com um abraço. Essa é a acolhida também do clero espanhol
com Leão XIV. E os fiéis presentes, mais de 80 mil pessoas, aplaudem bastante, se alegram a cada momento deste encontro com a comunidade diocesana. E também presenteiam o Leão XIV com alguns presentes e tudo mais. Nós acompanhamos essa transmissão direto do estádio Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid. O encontro com a comunidade diocesana neste terceiro dia da visita do Papa à Espanha. Recordamos que amanhã iniciará a segunda etapa desta viagem rumo a Barcelona. E depois a última etapa será nas Ilhas Canárias. Dias intensos para o Papa, também com bastante atividades. A programação tem sido cheia para Leão XIV, que em todos os momentos tem expressado a sua serenidade, a sua alegria, essa comunhão com o povo de Deus. Este momento de testemunhos agora continua. Teremos uma narração audiovisual. Agora, aqueles que conduzem este momento continuam. Santidade. Está sendo verdadeiramente emocionante sentir o calor e o afeto que este estádio nos está oferecendo nesta tarde. E também o carinho que a sua presença traz para Madrid. Estamos em Santiago Bernabéu. E neste estádio, neste estádio podemos dizer que sempre podemos dizer gol. É uma das grandes palavras que nós escutamos aqui. Um gol é aquele momento que fala muito, mas também existem outros momentos mais silenciosos, menos televisionados, mas muito mais importantes. Uma pessoa que volta para casa, uma família que encontra ajuda, um jovem que descobre sua vida tem sentido. E tudo isso nos faz entender que esses são gols que são marcados, porque a fé não nos deixa derrotados ao final de uma partida. Vamos ver agora, então, os gols da igreja. Totalmente, Manolo, porque la iglesia que camina en Madrid está en el césped todos los días. Rueda ya el balón, primer ataque. Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se siente totalmente derrotado, pero encuentra, sí, una parroquia abierta. Asistencia perfecta contra la soledad. Gol, 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 gol. ¿Esto qué es, Paco? Esto es juego del bueno, Manolo. Sin focos, pero con mucho corazón. Siguiente jugada, Paquito. Comedor lleno. Nadie pregunta de dónde viene. Te acogen con una sonrisa y te hacen sentir como en casa. Y además, balón para el último. Definición impecable. ¡Gol contra la desigualdad! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo, González! Y atención que hay presión arriba, joven que llega buscando a Dios, pero no sabe por dónde empezar. Viene con dudas, con heridas, con preguntas. Y aparece el equipo de la parroquia, catequistas, monitores, sacerdotes, religiosas, voluntarios, agentes de pastoral, todos atentos a la jugada. No le sueltan un discurso desde la grada, le escuchan, le acompañan, caminan con él. ¡Qué jugada de iglesia, Manolo! Aquí nadie es suplente, aquí todos tienen su sitio, aquí todos tienen sitio. Vaya cambio de orientación, tenemos una familia que acoge sin etiquetas, sin miedo, son voluntarios de Cáritas y acaban de recibir a otros que acaban de llegar a nuestro país, a España. ¡Qué control, qué mirada limpia! ¡Gol, gol, 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 gol! Contra el racismo. Y ojo a
A esta, Manolo, el mundo empuja, aprieta. Pero este equipo nos encierra, presión arriba como debe ser. Cómo se nota que está Dios capitaneando esta gesta. Misericordia en la salida, justicia en el medio, paz en cada una de sus decisiones. Juegan en el mundo, pero se nota que no son de este mundo. ¡Ay, mi madre! No voy a decir el bicho, voy a decir ¡vaya golazo! Que le han metido hoy a la mundanidad espiritual. Que arriba que estaba jugando con este equipo. ¡Así me gusta! ¡Golazo! ¡Golazo, González! Y aunque lleguen insultos, críticas o momentos difíciles, este equipo nunca baja la cabeza. Alza la mirada y sigue jugando. Manolo, ¿cómo se nota que aquí no hay estrellas individuales? Efectivamente, tenemos en Madrid un equipo entero dejándose la piel. Santo Padre, la iglesia que camina en Madrid mete goles todos los días y no va a parar hasta el pitido final. ¡Madrid, Madrid, Madrid, Madrid! ¡Alzad la mirada! ¡Que sigue el partido! Um momento, então, muito interessante, explicando a importância do gol que a igreja faz em tantas realidades que foram descritas na narração. O gol da igreja quando existe um almoço para os pobres, a acolhência dos jovens na paróquia, quando ninguém é substituído, quando todos são essenciais. Gol da igreja contra a mundanidade. Gol da igreja através da oração contra o racismo e assim o entusiasmo, claro, de todos os presentes nesse estádio tão significativo. Outro testemunho agora. Santo Padre, somos Jorge, Liliana, Diana, um casal peruano, casado há 29 anos. Somos uma família de imigrantes. Chegamos à Espanha há 4 anos com um objetivo claro: oferecer à nossa família um lugar mais seguro para viver e onde era possível cursar ensino superior e construir um futuro melhor. Ao chegarmos, sentíamos certo receio devido às histórias que tínhamos ouvido sobre racismo e discriminação. No entanto, nossa experiência foi completamente diferente. Desde o primeiro dia, a Espanha nos acolheu de braços abertos. Sentimos um acompanhamento especial. Fomos acompanhados e protegidos. Sentimos especialmente acompanhados pela comunidade católica, em particular pelos membros da paróquia dos Missionários do Precioso Sangue. Nesta congregação fazemos parte como membros do conselho paroquial, quanto da catequese para pais de crianças que se preparam para a primeira comunhão. Também somos voluntários da Caritas, que nos tratou como parte da família, nos abriu as portas desde o primeiro dia. Na Caritas, temos a oportunidade de fazer voluntariado e atuar como monitores de crianças e adolescentes dentro do programa Mamarte Sanas, onde apoiamos mães, muitas delas em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes um espaço tranquilo e acolhedor. É um espaço onde, por meio das experiências de vida compartilhadas, elas se sentem fortes para se relacionar uma com as outras. Para nós, servir nesses programas é muito importante, porque além de ajudar os outros, também alcançamos nossas metas espirituais. Foi então testemunho desta família peruana de imigrantes acolhidos também pela Igreja Católica da Espanha, e testemunharam a atuação, seja eclesial, que trabalham dentro da igreja, mas também a acolhida que tiveram por parte de toda a comunidade. Próximo testemunho é de um jovem recém-batizado.
Santo Padre, meu nome é Álvaro, tenho 33 anos. No ano passado fui batizado, fiz a crisma e recebi a primeira comunhão. Portanto, este é ainda meu primeiro ano como cristão. E para mim estar hoje aqui é um prazer e uma grande honra. Durante toda a minha vida, segui um caminho totalmente distante de Deus, e não apenas distante, mas rejeitando conscientemente o Senhor. Mas chegou um momento na minha vida em que comecei a questionar-me sobre o sentido das coisas, sentia-me vazio. Por que estamos aqui neste mundo? Percebi que não tinha respostas. Começou a surgir algo dentro de mim que sabia que faltava algo, então procurava mais. E dessa sensação surgiu um novo interesse pelas coisas de Deus. Comecei a ver a beleza e o amor através de tantas as coisas deste mundo, coisas que antes eu não via. Senti um chamado curioso. Uma pequena e antiga Bíblia da minha aula de religião na escola estava guardada na casa da minha mãe. E eu sentia literalmente que aquela Bíblia me chamava para que eu a lesse. Então, um dia que passei por ali, decidi levá-la para casa. As primeiras páginas do Gênesis me fascinaram e eu mal podia esperar para ler o testemunho de Jesus no Novo Testamento. Ler a Bíblia todos os dias me levou a conhecer a Deus, a conhecer Jesus, e isso me levou a rezar. E rezar me trouxe uma conexão direta com Ele, algo que eu nunca havia sentido antes. E aos poucos, à medida que fui aprendendo mais sobre Jesus, fui perdendo o medo. Senti o seu amor em mim e ele me transformou e comecei a me considerar cristão. E isso tem sido o maior presente e a maior bênção que já recebi na minha vida. Agora, em menos de um mês, vou me casar e peço, claro, a sua bênção. E não se trata mais apenas de mim, mas de junto com minha família, me aproximar mais ainda de Deus. Muito obrigado. Este foi um testemunho de Álvaro, 33 anos, recém-batizado, menos de um ano, então que compartilha a sua experiência de um ateu. Como disse ele, que conscientemente negava a fé, encontrou através da leitura da Bíblia a presença de Deus em sua vida. Segue a programação deste encontro com a comunidade diocesana. Um canto é apresentado ao Santo Padre. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. En nosotros la puerta del Espíritu, mejores del Padre Dios. Él nos empuja, nos guía y anima, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor.
nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos de la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en un solo bautismo, ligados a la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Esse é um canto muito conhecido na tradição da Igreja da Espanha, canto da Igreja Peregrina. E agora então nos preparamos para ouvir o Papa Leão XIV, que irá discursar, mas claro, antes disso, a saudação aos cantores que entoaram então a Igreja Peregrina, junto com todo o estádio, mais de 80 mil pessoas presentes no Santiago Bernabéu, em Madrid, neste encontro do Santo Padre com a comunidade diocesana. São já as últimas atividades do Papa em Madrid. Amanhã Leão XIV se encontra com voluntários e depois parte para Barcelona. Bom, agora vamos ouvir as palavras do Papa Leão XIV, seu discurso nesta ocasião do encontro com a comunidade diocesana. Depois desses testemunhos, apresentações, música e também, claro, da alegria dos presentes. Queridos hermanos, queridas hermanas. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Eu suponho que para um jogador de futebol, fazer um gol nesse estádio é algo que marca a sua vida. Porém, Dom José, hoje, a Igreja de Madrid fez um golaço para sempre. Palavras de improviso do Papa no início do seu discurso e, claro, a alegria de toda a comunidade diocesana presente com o canto típico de um estádio de futebol, comemorando este golaço.
Esta noite é um grande hino de fé e é com prazer que eu uno a minha voz à vossa para louvar a Deus e fortalecer os laços de uma família eclesial tão bela que está a aprender a arte da polifonia, ou seja, da unidade na diversidade. Agradeço ao vosso arcebispo, Dom José, por ter introduzido a palavra do canto, que mostra como os números, os dados e os eventos não são suficientes para criar comunidade. O nosso coração precisa de cantar, ou seja, interpretar os acontecimentos e as situações, celebrando com os outros o sentido que eles irradiam. Para a Igreja, isto acontece de forma singular na liturgia, o grande memorial da história que nos salvou. Cantar é uma necessidade que impregna a convivência e interpela a cultura, incitando-a a permanecer aberta e em constante evolução. Vós sois a Igreja diocesana no seio de um povo que ama a música, a dança e o estar juntos, mas que também conhece os conflitos, a resignação e, por vezes, o desespero. Situações em que o Evangelho pode abrir um caminho para a esperança. Vós testemunhais o Evangelho na capital de um grande país europeu, sede de instituições e organizações onde se tomam decisões importantes para o presente e o futuro. Mas também destino de milhões de visitantes e de irmãos e irmãs em busca de novas oportunidades. A vossa alegria será contagiante se deixar de ser uma emoção passageira para se tornar um modo estável de ser, um sentimento profundo que renova as pessoas, os grupos e as comunidades diocesanas. Não é por acaso que os apóstolos, nos seus escritos, frequentemente convidam as igrejas à alegria, recomendando-a quase como mandamento. É a Evangelii Gaudium, uma resposta coral à obra de Deus em Jesus Cristo, a sua vida, morte e ressurreição que mudaram para sempre a percepção da história naqueles que o encontraram e seguiram, ainda que de formas e por caminhos diferentes. Também hoje, o amor de Cristo nos impele. O verbo utilizado por São Paulo significa também nos cativa, nos mantém unidos, nos possui e assim nos chama a responsabilidade da ação. Sim, queridos irmãos e irmãs, como alguns de vós testemunharam esta noite, o batismo transforma verdadeiramente a vida. As nossas sensibilidades, origens e prioridades encontram-se em Cristo e recebem dele a seiva, como os ramos da videira. Concretamente, isto significa que muito do que já havia em nós se transforma, porque se orienta para o serviço, deixa de ser um dom privado e serve o bem comum. Não há que temer a realidade de que isso nunca produza uniformidade. A este respeito, o Novo Testamento dá testemunho na variedade das suas vozes, da comunhão na diversidade, ou seja, da compreensão que havia desaparecido em Babel, onde todos, segundo o relato bíblico, foram obrigados a um projeto totalitário e meramente humano, acabaram por não compreender o seu próximo. Na encíclica Magnificat Humanitas, propus como alternativa à homogeneização
e a confusão à figura de Neemias, que envolve toda a comunidade na reconstrução dos muros de Jerusalém. Hoje, reconstruir significa reconhecer na pluralidade de vozes e visões, que por vezes lembra a dispersão das línguas, a existência de uma possibilidade luminosa, a de edificar juntos, transformando a diversidade num recurso e fazendo da escuta e do diálogo o terreno comum no qual crescem a justiça e a fraternidade. No âmbito desta obra partilhada, os cristãos encontram a sua forma específica de construir, orientar a ação para Deus, de modo que a sua luz, o pluralismo, não se disperse na desordem, mas pela prática da sinodalidade se torne o lugar onde a humanidade reencontra os seus sólidos alicerces e o seu fim último. Existe, pues, uma relação especial entre a igreja e a cidade. Existe, portanto, uma relação especial entre a igreja e a cidade, que assume ainda maior importância na mudança de época que estamos vivendo. Uma relação que se concretiza naturalmente entre pessoas de carne e osso, nas relações de trabalho e de proximidade, mas também nas diversas comunidades, associações e entidades de bairro. Tornar-se-á cada vez mais evidente a especificidade da missão cristã no seio das grandes realidades urbanas, onde uma cultura inédita palpita e está em elaboração. A clareza sobre este ponto amadureceu muito ao longo do caminho sinodal, o que nos permitiu conhecer-nos e ouvir-nos com maior profundidade nos contextos em que a comunidade diocesana vive e se configura. A questão que se torna mais importante é: aquilo que somos e fazemos como cristãos chega aonde são concebidas as novas histórias e paradigmas, ou seja, aos núcleos mais profundos da alma das cidades? É certo que dar uma resposta pode ser difícil, mas é possível se buscarmos juntos a verdade. Por isso é tão importante não nos dispersarmos, nem nos fecharmos cada um no grupo ou no ambiente em que já nos sentimos seguros, entre pessoas que cantam sempre a mesma melodia. Para chegar ao coração da cidade, é preciso cultivar a consciência de que a verdade é sinfônica e sempre nos ultrapassa, e cultivar o desejo de encontrar o ressuscitado, que vai sempre à nossa frente, nos precede e talvez já esteja presente onde ainda não o procuramos. Por isso, procurá-lo e segui-lo é a condição para o indicar. Caso contrário, não há evangelização, e podemos compreender isto melhor hoje do que no passado. Nas grandes cidades, mais do que em outros lugares, parece-nos, por vezes, já não termos os mapas para orientarmos-nos com segurança. Por isso, é preciso reaprender a arte espiritual de ser cordiais, sem a qual até mesmo o anúncio do Evangelho corre o risco de se tornar uma repetição impessoal, e, ao perder eficácia, abrir espaço à frustração e à desconfiança. Madrid é uma grande cidade.
Queridos irmãos, Madrid é uma grande cidade onde convivem tradições e almas diferentes. Deus conhece um a um os corações dos seus habitantes. Conhece-os como só Ele sabe e pode fazê-lo. Isto é, no amor e, portanto, na liberdade. Ele é misericórdia infinita e deseja que todos se salvem. Deseja-o ao ponto de se fazer carne e carregar sobre si todo o pecado, o mal e o que há de negativo no mundo. E aqui está Jesus Cristo. Eis aqui a boa nova, a graça que recebemos e que somos chamados a partilhar com todos, porque todos, sem exceção, são feitos para a vida e para a vida em plenitude. A presença da Igreja numa grande cidade é uma parábola deste mistério da salvação. Vem-me à mente o livro de Jonas, uma joia da Bíblia que vos convido a ler ou a reler pessoalmente e em comunidade. Não é por acaso que foi precisamente nas cidades que os apóstolos implantaram a igreja nascente, encontrando não só rejeição, mas também acolhimento, onde, de forma mais natural, as pessoas se deparam com a diversidade e a mudança. Nada vos perturbe, nada vos assuste. Juntos, como Igreja Diocesana, podeis oferecer o testemunho evangélico que liberta as melhores forças de uma humanidade bombardeada de imagens e palavras, mas faminta de justiça e sedenta de verdade. Tende confiança no que é cada vez mais evidente, que se pode regressar à fé ou conhecê-la pela primeira vez na idade adulta. Preparai-vos para acolher os novos começos, não como uma exceção, mas como a regra da missão. O investimento nos conselhos paroquiais e diocesanos não tem outro objetivo senão este: modificar a sensibilidade de cada um graças a uma escuta mais profunda do que o Espírito diz à Igreja. Seria uma pena reduzi-los a meros trâmites burocráticos. São espaços de escuta recíproca para o exercício do discernimento, sem o qual não só cada um segue o seu caminho, mas corremos o risco de não compreender onde o Senhor nos quer, o que espera de nós e a que conversões nos chama. Quando prestamos atenção a estes espaços, então o culto transforma-se em vida e entre as pessoas surgem laços de fraternidade e projetos de solidariedade. Convido os sacerdotes a reconhecerem a prática do discernimento comunitário como uma das maiores oportunidades de que a sinodalidade oferece ao seu ministério. Queridos irmãos, sem vos afastardes do essencial, deter-vos regularmente com o vosso povo para interpretar a vida dos bairros, as mudanças culturais, as tensões sociais e as práticas eclesiais, à luz do Evangelho, enriquecerá e consolará o vosso ministério. Ajudará também cada pessoa e cada comunidade a sair do isolamento e a experimentar a alegria do Espírito Santo. Com efeito, quando reduzimos a vida eclesial a uma rotina em que cada um permanece fechado no seu hábito e no seu papel, o que nos falta é o Espírito. Este suscita vocações e une-as, provocando, por vezes, agitação,
discussão, busca de novos equilíbrios. Não vos assusteis com tudo isso. Desfrutai-o. As histórias que ouvimos esta noite conta-nos, ou melhor, canta-nos, quanta vida há nesta igreja. Alguém deu o seguinte testemunho: posso dizer, sem hesitar, que amo profundamente a igreja, a família de Deus, onde todos temos um lugar. Outro disse: senti uma grande alegria e responsabilidade ao me tornar um membro mais ativo da comunidade e ao partilhar os meus dons com o resto dos membros da igreja. E ainda outros disseram: para nós, servir nestes programas não é apenas uma forma de ajudar, mas também uma maneira de retribuir todo o carinho e apoio que recebemos. Eis a igreja, queridos irmãos e irmãs. Eis a música do Evangelho, com o seu ritmo contagiante. Quando a igreja chega ao coração, faz alguém dizer que se sentiu acolhido de braços abertos, como a família que veio do Peru para Madrid. Muitos, como essa família no início, sentem receio de se aproximar, pois ouviram falar de preconceitos e desilusões. A bondade, mesmo que seja de poucos, pode vencer o medo de muitos. Sede para todos como uma Bíblia aberta, que nos vossos rostos e na vossa vida se possa encontrar a palavra de Deus. O amor é efetivamente a linguagem que faz com que todos se sintam em casa. Muito obrigado. Os aplausos, então, depois das palavras do Santo Padre, os fiéis, inclusive, colocam-se de pé após ouvir o Pontífice com belíssimas palavras para a Igreja de Madrid. O Papa, no início, começou dizendo que com este evento a Igreja havia feito um golaço. E isso também se expressou em todas as suas palavras, encorajando então toda a comunidade a seguir este percurso de unidade, de comunhão, de sinodalidade, como também foi falado através de cada testemunho daquilo que foram as palavras do cardeal arcebispo no início do evento e também através de tudo aquilo que o Santo Padre tem presenciado nesses dias. Leão XIV disse: o amor de fato é a linguagem que faz com que todos se sintam em casa, ressaltando então a importância da unidade entre toda a Igreja. O encontro agora caminha para o seu fim. Os fiéis continuam aplaudindo o Papa Leão XIV. São mais de 80 mil pessoas presentes no estádio Santiago Bernabéu, o estádio do famoso time Real Madrid. Inclusive, o canto que eles entoam é como se fazem nas grandes partidas. Leão XIV agora, então, se paramenta com a estola. E agora vamos rezar juntos as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestes la iglesia una, santa, católica y apostólica. Haz que las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe manifiesten la universalidad de tu pueblo y sean signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Após a oração do Pai Nosso, também a bênção. Os fiéis aplaudem novamente o Santo Padre. Caminho então para o encerramento deste belíssimo encontro com a comunidade diocesana de Madrid. Neste momento, mais um canto e o Santo Padre que se despede então do local preparado no centro do estádio para este momento. Saúda aqueles que conduziram o encontro como apresentadores e, acompanhado pelo cardeal, se prepara então para a conclusão deste momento. Presente a imagem de Nossa Senhora de Almudena e também o hino dedicado a ela agora é entoado. O hino então a Nossa Senhora e o momento em que o Papa se prepara para deixar o estádio Bernabéu. O Papa, sempre com seu olhar atento, saúda os fiéis, volta o olhar a toda a multidão, com aceno, sorriso, e deixa então o palco montado para este encontro. Aproveito para recordar a você que nos acompanha a agenda do Papa Leão XIV amanhã, terça-feira, 9 de junho, às 10 horas e 20 minutos locais, encontro com os voluntários no pavilhão 3 do IFEMA Madrid, e depois às 11 horas e 10 minutos locais
partida de avião do Aeroporto Internacional de Madrid para Barcelona. Depois, Leão XIV chega por volta das 12h30 em Barcelona. Primeiro compromisso já é na Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália, com a oração das médias. E o outro compromisso do Papa amanhã é na parte da noite, às 20 horas locais, uma vigília de oração, também num estádio, dessa vez em Barcelona. Será essa a agenda do Papa Leão XIV, a segunda etapa da sua viagem apostólica à Espanha, que terá início amanhã. Desde sábado, Leão XIV se encontra em Madrid, uma agenda repleta de compromissos. E então amanhã parte para a segunda etapa dessa quarta viagem apostólica. Já na quinta-feira, o Santo Padre se dirige para a última etapa, que é nas Ilhas Canárias. Ali, encontros com migrantes, também com o clero presente naquela região e outras instituições e associações de caridade. Acompanhamos então a festa dos fiéis presentes no estádio de Madrid, que se despedem do Papa Leão XIV com tanta alegria após essas palavras de encorajamento do Santo Padre para cada um deles. Acompanhado do cardeal José Cobocano, Leão XIV se prepara para deixar o estádio e aí, nesta noite, o Santo Padre volta para a Nunciatura Apostólica, onde está hospedado. Momento muito forte para a Igreja de Madrid, mas também para cada um de nós, com palavras do Santo Padre que tocam o nosso coração. Recordo que você pode acompanhar toda a viagem apostólica do Papa Leão XIV através do nosso site vaticanews.va/pt e também através das nossas redes sociais VaticaNewsPT. Obrigado pela sintonia e amanhã retomamos com as transmissões da viagem do Papa à Espanha. Nos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Túlio Fonseca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiábamos en vosotros, pero habéis superado las expectativas. Un 10 a estas 70.000 personas que están aquí con nosotros esta tarde. Bravo por vosotros. La fiesta continúa y les vamos a dejar ahora con un himno que nos va a alegrar a todos. Familia del Bernabéu, familia de Madrid, David Bustamante. Escuchar, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre de que se ve nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. El que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol.
jamás volverán a ser hermanos. ¡Arriba Madrid! Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo en la soledad completa, ven, canta. Vive soñando el nuevo sol.